Olá, está começando o Seu Espaço e Comunidade, o programa que tem como objetivo levar até você tudo o que acontece aqui na cidade de Guarulhos. E hoje vamos falar sobre o PADAC. E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui presente o coordenador do programa, o professor José Cândido. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu agradeço. Desenvolvida pela Universidade de Guarulhos, estas iniciativas querem abrir as portas para mais pacientes. Isso porque a questão da obesidade vem se manifestando de forma latente nos últimos anos. No país, para atingir essas metas, os programas estão com inscrições abertas para novas turmas, cujos encontros iniciarão no segundo semestre de 2011. Confira no VT algumas imagens do último encontro. Muito interessante, né? Muito bacana de ver, né? Professor, o que significa e o que é o PADAC? Então, PADAC é a palavra programa de ação docente, professor, né? Discente o aluno, assistencial comunitário, que atende a comunidade. O PADAC, então, ele engloba alguns projetos, entre eles o da obesidade adulta, obesidade infantil, programa de câncer, não é isso? E programa de adultos, que nós fazemos no trabalho também, e DST, drogas e AIDS, que é feito em termos de prevenção em escolas do Estado. Nossa, e por que criou o PADAC? Né? Teve alguma iniciativa, como que eu posso dizer, teve algum incentivo de alguém para estar criando isso? Então, o PADAC, há mais de 25 anos atrás, tinha o professor Augusto, naquela época a gente chamava de centro, né? Ele era diretor de centro, e eu conversando com ele para fazer um trabalho, como a gente fazia já um estágio com os alunos, numa instituição de crianças deficientes, para fazer um trabalho de atendimento aos pais de crianças excepcionais, que na época chamou PAP, Programa de Ação, né, Programa de Atendimento de Pais de Crianças Excepcionais. A partir desse programa, daí, a própria comunidade foram solicitando fazer trabalhos em escolas, crianças com dificuldade de aprendizagem, e gradativamente, então, ele foi aumentando até o que é hoje, né? Ótimo. E quem pode participar do programa? Então, participar do programa, então nós temos, no caso, pessoas obesas, né, que podem participar. Nós temos o grupo de adultos, o grupo infantil, pessoas que têm problemas com câncer, que têm um trabalho aqui relacionado com o enfrentamento, né, aspectos psicológicos, orientações, para as pessoas conseguirem lidar com as consequências, né, que decorrem da doença. Nós temos também, então, esse programa que é de atendimento a crianças ou adolescentes das escolas para preveni-lo em relação a vícios, né? Então nós fazemos palestras nas escolas, e o programa de adultos, que antigamente chamava de terceira idade, com o advento da Universidade de Terceira Idade, então ele chama de GAMA, atendimento de adultos, que eles têm atendimento, orientações na área de educação, física, nutrição, psicologia, fisioterapia e muitas atividades que eles realizam lá. Eu até pude perceber que tem bastante gente voluntária, né? Participando junto. Dentro desses cursos, as pessoas acabam contribuindo também. Isso, exato. Então, em cada projeto, nós temos, então, um supervisor, que ele responde pelo projeto, né? O supervisor da educação física, da nutrição, da psicologia, né? Da fisioterapia, então, da fono também que nós temos. Então, esses supervisores, então, eles solicitam, eles selecionam estagiários, que são alunos dos cursos da universidade. E também nós podemos ter também pessoas já formadas de outras universidades, voluntários. Olha. Ou próprios nossos alunos aqui como egresso. Interessante. E onde são realizados os encontros normalmente, né, do grupo? Então, os encontros são realizados aqui dentro da universidade mesmo, né? São realizados nas próprias salas de aula, onde que eles marcam horário para ter supervisão, para discutir e elaborar os projetos. Tá. Então, as pessoas que estão ali, tantos alunos, então todo mundo pode, então, participar desse projeto? Pode, então, todos podem participar. Que bacana. E é interessante, por exemplo, assim, que muitos projetos, eles só pegam um aluno a partir do 5º, 6º semestre.
No nosso caso, a gente pega aluno desde o primeiro semestre. Então, o aluno que ele entra na universidade, se ele está interessado já em trabalhar com a comunidade, que hoje nós sabemos que uma das coisas que enriquece o currículo são os trabalhos voluntários, né? Que o aluno, quando ele entra para trabalhar no voluntário, ele começa a aprender a ter esse contato mais próximo com a comunidade, ele também começa a aprender a se relacionar com outras áreas. Por isso que a gente chama de programas multidisciplinares. Então, veja bem, então, você tem lá um aluno de fono, que está relacionando com o pessoal da nutrição, o aluno da nutrição, que está relacionando com o aluno da psicologia, que está relacionando com o aluno da físio, da educação física. Então, isso para a habilidade, enquanto profissional desse aluno futura, vai enriquecê-lo. Que ele vai ter facilidade depois de saber que o ser humano, né, então, ele precisa de vários profissionais para ajudá-lo no seu crescimento. Olha, e também no VT a gente acabou acompanhando que tem bastante. Vocês têm um projeto também com criança com síndrome de Down ali, né? É isso mesmo? Crianças especiais ali, né? E achei muito bonito até eles dançando ali. Então tem até professores para coordenar esse tipo de dança também com eles. Então, esse trabalho é um trabalho que nós fazemos nas APAES, né? Por exemplo, essas crianças que vieram é da APAE de Arujá. E nós fazemos um trabalho lá muito relacionado com a orientação dos pais, orientações de pais, né? E alguns trabalhos também de orientações para as mães, mães, pais e professores também. Então, nós temos uma sequência de treinamento lá, fazendo com profissionais que trabalham, com os pais das crianças, né? E com todos os professores que lidam com elas também. Que bacana. Professor, a gente já vai continuar com o nosso assunto. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai saber muito mais sobre o PADAC. Mas olha, eu vou ficar aqui esperando, não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o Espaço Comunidade e hoje falando sobre o PADAC e contando com a presença do professor José Cândido, que é coordenador do projeto. Professor, no primeiro bloco o senhor explicou bastante referente ao PADAC. Queria que você explicasse também um pouquinho para as pessoas em casa como é que faz para poder participar do projeto. Então, para participar do projeto, a pessoa pode ligar no 0800, não é isso? Esse telefone está passando aqui embaixo. Pode ligar para esse telefone. E aí eles fazem inscrição. Então, nós temos os projetos aqui em Guarulhos, né? Aqui no centro. Nós temos na Itaquá e temos também o grupo de obesidade em Arujá. Então, na hora que a pessoa faz inscrição, ela já fala qual local que é mais perto para ela, né? Somente com os grupos de obesidade. Obesidade. A gente escuta muito falar de obesidade. Todo lugar, hoje, a mídia tem abordado bastante sobre obesidade. Então, esse projeto, o que engloba para ajudar essas pessoas dentro desse grupo? Isso. Então, vamos dizer assim, a obesidade está relacionada com qualidade de vida. Se a gente pensar em qualidade de vida, pelo menos 3 profissionais precisariam estar ali, além do médico, né? Que o médico seria o primeiro que a pessoa passa para ver suas condições de saúde. E depois, no grupo, então, nós temos a educação física, que seria, quanto mais atividade física a pessoa faz, não está só relacionado com diminuição de peso, mas a atividade física também está relacionado até com depressão, né? Porque libera hormônios, né? Que trazem mais alegria. E, então, a educação física é básica para a qualidade de vida da pessoa. E depois, a parte da nutrição,
e vai ensinar a pessoa os alimentos, a quantidade de caloria dos alimentos, as porções que elas vão consumir, e também a parte de psicologia que vai lidar com o treinamento da pessoa mudar o seu hábito. Hoje a gente sabe, por exemplo, que apenas uns 10% da população obesa, elas têm algum problema orgânico que levam elas a engordar. E 90% está relacionado com um hábito que adquiriu nesses anos, né? E o nosso trabalho está muito voltado para uma técnica que é chamada da teoria cognitiva comportamental, que visa a mudança de pensamento. Então, tem um livro, por exemplo, da Judith Beck, que chama Pense Magro, que ele mostra, né, como que mudar o pensamento, você muda o seu hábito. Olha. Então, por isso que eles falam, pessoa obesa, ela pensa gordo. Pessoa magra, ela pensa magro. Uhum. Agora, eu posso citar apenas um exemplo para ver Pode, como é por isso? favor. Então, imagina assim, olha, nós vivemos num ambiente no qual a ansiedade é muito grande. No trânsito, em todos os locais, assim, horário que as pessoas têm, e essa ansiedade, ela transfere também para a alimentação. Como é que transfere para a alimentação? Geralmente, a pessoa, quando ela está ansiosa, são duas coisas que ela vê na alimentação que ela pode ver, né? Uma, o prazer do alimento, e a outra é um recurso que você tem para estar resolvendo algum problema seu. Se bem que a pessoa ela pode ter um pensamento assim, poxa, hoje eu estou tão triste, né? Então deixa eu comer para me relaxar, tá? Ou a pessoa pode falar assim, eu vou deixar para começar na segunda-feira. É isso? O famoso, tá? né? Isso. Então, a gente chamaria de pensamentos sabotadores. Se eu comer mais um pedacinho, não faz mal. Se eu deixar o resto, é pecado, tá? Então, tem uma série de pensamentos que vão estar contribuindo para que a pessoa ela coma mais. Então, ela aprendeu a se comportar e pensar de um jeito obeso. Então, o prato na mesa. Normalmente, uma pessoa, o prato está na mesa, ela já começa a comer. Tá? Então, é um hábito que ela já adquiriu. Uhum. Então, a gente vai começar a quebrar essa sequência. Então, a gente vai mudar um jeito de comer para outro jeito de comer. É como se estivesse, de certa forma, aprendendo a dirigir um carro. Entendi. Então, eu vou aprender as técnicas ali, os controles, né? E depois que de um certo tempo, aqueles controles, eles ficam mais fáceis, que a gente fala que se desenvolveu o hábito. Então, vamos dizer que agora a pessoa adquiriu um hábito de 10 anos, 15 anos de comer de um jeito, então agora vai mudar esse hábito. Da mesma forma que eu aprendi a dirigir um carro com a direção do lado esquerdo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora eu vou aprender a dirigir do lado direito. Uhum. Então, eu vou ter que mudar alguns padrões de pensamento e comportamento. Entendi. E só que esses padrões de pensamento e comportamento, então eles estão relacionados então com o nível de ansiedade. Entendi. Então, se o prato está na frente, eu tenho que comer. Se eu estou, por exemplo, levando um bocado de alimento à boca, eu não posso esperar engolir, para mim já está misturando o próximo bocado. Então, isso quer dizer ansiedade. Entendi. Então, a gente vai apresentando técnicas que elas vão mudando esse jeito. Para aprender, né, a se controlar. Isso. Então, por exemplo, vamos supor, o prato está aqui na frente, então ela vai contar até 5. Como é que ela vai contar até 5? Lentamente. 1, 2, né? Até 5. Então, ela mostra, por exemplo, que ela está tendo controle sobre o alimento e que ela não precisa comer rapidamente. Quando ela coloca o primeiro bocado de alimento na boca, então, antes dela começar a mastigar, então ela solta o talher. E aí ela vai mastigar até sentir o alimento bem triturado na boca, para depois engolir. Então, isso ajuda no quê? No processo de digestão. Que legal. Isso ajuda, por exemplo, assim, no tempo, que ela vai demorar mais para comer. Se ela demora mais para comer, vai dar tempo do organismo enviar para o cérebro a mensagem que ela está saciada. Geralmente, a pessoa, quando vai ficando obesa, o objetivo dela é encher o estômago. Depois, diminuir a ansiedade. E no caso da educação alimentar, é a pessoa sentir o prazer do alimento na boca. Da mesma forma, então, que ela mastiga mais um alimento antes de engolir, e cada vez que ela leva um bocado, ela solta o talher, da mesma forma, quando ela vai comer um lanche, ou ela vai beber um suco, ela vai fazer a mesma coisa. Então, se bem que ela vai pegar um copo lá de suco, ela não vai virar na boca, vários goles de uma vez. Ela vai colocar um gole, solta o copo, mistura esse gole na boca, engole, depois pega de novo.
Parece difícil, é um pouquinho difícil no começo, mas com o tempo vai virando hábito. E é até um processo, né, que a pessoa vai estar entendendo. Que interessante. É um processo. E a nossa equipe, professora, ela foi até as ruas para tentar saber um pouquinho da população, as dúvidas dela. Tudo bem para responder? Tudo bem, claro, vamos lá? Claro. Então vamos lá, primeira pergunta, vamos lá. Acompanhamento médico, posso participar do programa? Ela disse que ela faz um acompanhamento médico. Ela pode participar do programa? Se não tiver nenhuma contraindicação, suponho que ela tenha uma contraindicação para atividade física. Então ela tem que trazer, né, daí um aval do médico se ela pode fazer ou não atividade física. E quanto a outras coisas, não, porque a parte nutricional ela é feita por pessoas já com mestrado, doutorado na área, não é isso? Entendi. A parte de psicologia também. Então aí vai lidar com o aspecto psicológico, então não teria nenhum inconveniente. Problema. Tá bom. Próxima pergunta, vamos lá. Doutor, é necessário ter algum vínculo com a UNG? Precisa ter algum vínculo com a universidade? O projeto, então, ele visa atender pessoas da comunidade, não só de Guarulhos, mas fora de Guarulhos também. Todas as regiões que as pessoas têm interesse em participar, ela encaixando nos requisitos lá do projeto, pronto. Sem problema. Sem problema. Próxima pergunta. Tem algum programa específico para crianças que estão acima do peso? Tem? Não, esse programa, nós criamos também esse programa, né, em função de algumas mães, porque as mães vinham, né, para o atendimento, só que tinham os filhos obesos também. E daí elas começavam a trazer os filhos nas aulas. Daí nós pensamos assim, vamos conversar com a nutricionista, com a educação física, vamos montar um grupo à parte. Então esse grupo já vai para o 3º ano que nós temos, então ele funciona de uma forma mais lúdica. O básico para quando tem uma criança obesa, em primeiro lugar tem que ter os pais para receber orientação. Então os pais recebem orientação, então a criança, o requisito que a gente tem é assim, a criança não pode vir sozinha, tem que ter um adulto que acompanha e esse adulto ele fica numa outra sala recebendo todas as informações, enquanto que a criança está recebendo as informações de uma forma mais lúdica, suponha que com um joguinho de dominó, com as pedras lá, com os alimentos, né? Então vão discutindo, aparece muito assim, por exemplo, assim, queixa dessas crianças que na escola eles fazem gozações com elas, né? Porque são obesas. Então a gente vai orientando elas até como lidar também com esses aspectos fora daqui. Entendi. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que na universidade tem um programa para pacientes com câncer. Eu gostaria de saber como funciona. Nossa, que legal, tem um grupo com câncer. Isso, um grupo também. Então, o pré-requisito é assim, que a pessoa ela já passou para o médico, mas ela está em atendimento médico, que aqui na área médica nós não temos nada, né, para lidar com esse programa. Entendi. Que nós temos aqui a parte de nutrição, psicologia, as atividades físicas. Então, nesse programa, então é interessante que as pessoas do grupo, elas trocam as experiências. Então, aquelas pessoas que elas vêm desanimadas, abatidas, depois de um certo tempo que elas estão no grupo, elas estão motivadas pela vida e elas mostram assim, uma vê do sofrimento da outra, ela fala assim, poxa, o meu não é nada frente ao outro e como que a pessoa está lutando. Então, muitos casos que passaram por aqui, eles melhoraram significativamente nesse estado de humor que ajuda, né? Quanto mais a pessoa estiver contente, quanto mais disposta ela está, ela ajuda no processo da cura. Que bacana, professor. Eu quero agradecer, assim, imensamente a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que as pessoas que acabam nos assistindo pôde ter um outro entendimento do que é esse projeto, né? E é só ligar nesse telefone que está passando aqui embaixo para você obter mais informações e estar se inscrevendo, não é isso? Isso mesmo. Então tá bom. E também, se alguém tiver, por exemplo, alguma coisa na comunidade que ele acha que a universidade possa ajudar, ele pode mandar para nós, né? Um ofício solicitando. A gente vai lá na comunidade, verifica e leva para a reitoria para ver a possibilidade de ser aprovado também. Tá, tem algum e-mail, alguma coisa especial? Pode sim, pode encaminhar para o PADAC, e-mail do PADAC, né? Tá, esse aqui mesmo que está passando. Isso, está passando tá mesmo. Ótimo. Tá bom? Então tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E nós temos um encontro marcado na próxima semana. Se você tem dúvidas, sugestões, quer mandar alguma opinião para a gente aqui no nosso programa, é muito importante, tá? É muito simples. tv@ung.br ou pode ligar aqui para o nosso estúdio, 2464-1796. A gente se vê no próximo Espaço Comunidade. Tchau!